Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porque andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os Baalins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros, debaixo de toda árvore verde. Porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria, e eles o feriram, levaram consigo uma grande multidão de cativos, e os trouxeram a Damasco. Ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com um grande massacre, porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. E Zicre, um homem poderoso de Efraim, matou Maazéias, o filho do rei, e Azricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles, e trouxeram o despojo para Samaria. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed, e ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria, e disse-lhes: Eis que como o Senhor Deus dos vossos pais ficou irado com Judá, ele os entregou na vossa mão e vós os tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. E agora, intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servas a vós. Porém não há convosco mesmo, pecados contra o Senhor vosso Deus? Agora, ouvi-me, portanto, e entregai de volta os cativos, os quais trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então, alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joanã, Berequias, o filho de Mesilemote, Jeisquias, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Adlai, puseram-se de pé contra aqueles que vieram da guerra, e disseram-lhe: Vós não trareis os cativos para cá, porque mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas transgressões, porquanto a nossa transgressão é grande, e há uma ardente ira contra Israel. Assim, os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome se levantaram, tomaram os cativos e com os despojos vestiram todos os que estavam nus entre eles, e os vestiram, e os calçaram, e os deram de comer e de beber, e os ungiram, e levaram todos os fracos dentre eles sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acás enviou aos reis da Síria para ajudá-lo, porque novamente os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos.
Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá e conquistaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote e Socó com as suas aldeias, e Timna com as suas aldeias, também Ginzo e as suas aldeias, e eles ali habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, pois ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente contra o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Este é aquele rei Acás, porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais o feriram, e disse: porque os deuses dos reis da Assíria os ajudaram, por isso sacrificarei a eles para que possam me ajudar. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Acás reuniu os vasos da casa de Deus e cortou em pedaços os vasos da casa de Deus. Fechou as portas da casa do Senhor e ele fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. E em cada uma destas várias cidades de Judá, ele fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses e provocou a ira ao Senhor, Deus dos seus pais. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor em Cristo Jesus, muitas graças, Senhor, nós te damos pelo dom que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, de estarmos aqui reunidos como um só corpo para cultuarmos o Senhor neste dia publicamente. Não há dom maior do que este. Senhor, nosso Deus, nós desde já confessamos os nossos pecados. Nossos corações se inclinam para longe do Senhor continuamente. Vivemos vidas que não te agradam. Corremos atrás dos bens deste mundo e constantemente nos esquecemos do Senhor. Não é incomum nos entregarmos à idolatria, a crermos que encontraremos a vida em qualquer outra fonte a não ser o Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados. Nós pedimos, nós rogamos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor nos conceda vida pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a Tua presença para vivificar-nos, para regenerar o nosso coração, para que possamos agora nos inclinarmos ao Senhor em amor, em lealdade e fidelidade. Que o Senhor possa nos dar a luz da Tua palavra, não nos deixe sem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa garantir que a Tua palavra seja pregada com fidelidade e ao ser proclamado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo ministre a Sua palavra no coração de cada pessoa que está aqui presente, ouvindo a Sua palavra, para que creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam salvos para a Sua honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Acás reinou em Jerusalém por volta de 735 a 732 a.C. Ele foi o 12º rei de Judá, foi filho de Jotão, ele era da linhagem de Davi. E infelizmente Acás se tornou um dos piores reis, um dos reis mais ímpios da história da monarquia de Judá. Talvez pior do que Acás, somente o rei Manassés. Mas a história de Manassés vai ficar para uma outra ocasião. Acás, ele abandonou os caminhos de Deus e abraçou os caminhos do mundo.
Versículo 1. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Então, nós vemos uma longa lista de pecados gravíssimos de um representante legítimo da linhagem de Davi. Nós temos que lembrar que Deus havia feito um pacto com Davi, dizendo que um dos seus descendentes se assentaria em seu trono, governaria em retidão, justiça e santidade, e por isso governaria o povo de Deus para sempre. E Acás é da semente de Davi, é da casa de Davi. Mas aqui nós vemos que ele não andou segundo o seu pai Davi. Versículo 2. Na verdade, Acás andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os Baalins. A ruína de Acás começa quando ele abandona o Senhor, abraçando os deuses do mundo, os ídolos falsos que não têm vida em si mesmos. Israel, o reino do norte, já havia feito a escolha fatal de rejeitar o Senhor. Diante da ameaça do império assírio, Israel já havia feito uma aliança com Síria. E por isso o Senhor já havia decretado o fim de Israel, o reino do norte. O Senhor já havia condenado Israel à destruição. Mas nesse ponto da história, Judá, o reino do sul, ainda tinha esperança. Se eles tão somente se voltassem a Deus em arrependimento sincero, o Senhor os pouparia, ainda que contra o poder esmagador de um império sanguinário como a Assíria. Mas Acás, rei de Judá, da linhagem de Davi, seguiu os péssimos caminhos dos reis de Israel. Ele abandonou o Senhor, se entregou à idolatria e fez imagens para os Baalins, cuja idolatria, a adoração havia sido a ruína do reino do norte, a ruína de Israel. Não somente isso, Acás queimou incenso no vale de Rinom. Esse vale está localizado no sul do monte do templo, e tornou-se símbolo de gravíssima apostasia associada ao sacrifício de crianças ao ídolo Moloque em prol da fertilidade. Sim, pais sacrificavam seus próprios filhos à divindade Moloque para obterem fertilidade, para que as suas plantações rendessem ricamente as suas porções. Essa área, o Vale de Rinom, tornou-se local de descarte de lixo, porque o Senhor arrasou essa área. E ali passou a ser um monturo, um depósito de lixo, um grande lixão. E corpos de criminosos executados eram descartados lá. E por causa da putrefação do lixo e de corpos, muitos gases se acumulavam e chamas eram constantes nesse vale de Rinom. Por isso que mais tarde, esse vale se tornou o símbolo do próprio inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Acás queimava incenso nesse vale. E não somente incenso, mas o versículo 3 nos informa que Acás queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. A ambição desse rei, a vontade pelo poder político, militar, a cobiça pelos bens deste mundo,
cegou este homem a tal ponto de entregar seus filhos, ainda infantes, ainda bebês, para serem queimados vivos, para fomentar a sua ganância. Sim, Acás chegou a queimar seus próprios filhos da linhagem de Davi, em busca de riqueza, poder, prosperidade. E ele não parou por aí. Versículo 4. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda a árvore verde. Não foi somente no vale de Inom. Em todo o monte alto ele queimou e sacrificou em busca de satisfazer a sua cobiça. E por isso, o juízo de Deus o encontrou. Versículo 5. Porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria. E eles o feriram e levaram consigo uma grande multidão de cativos e os trouxeram a Damasco. E ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com um grande massacre. Israel entrou em guerra contra Judá. O Senhor Deus entregou Acás, rei de Judá, nas mãos de Israel. O reino do norte contra o reino do sul. Samaria contra Jerusalém, irmão contra irmão, uma guerra civil, por causa dos muitos e terríveis pecados de Acás, rei de Judá. O Senhor o entregou nas mãos do rei de Israel. Peca. E quem dera fosse Acás o único problema do reino de Judá. Não, Acás era somente a personificação de um pecado nacional. Aquilo que Acás fazia era exatamente aquilo que o povo fazia também. Era uma época de escuridão, em que pais chegavam a sacrificar seus próprios filhos para obterem riquezas. Por isso a ira do Senhor recaiu sobre o povo. Versículo 6. Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Esse versículo nos deixa muito claro que o exército de Peca, o filho de Remalias, o exército de Israel matou 120.000 homens de Judá em um único dia. Mas não foi porque o exército de Israel era melhor, não, os homens de Judá eram todos homens valentes. A razão dessa derrota, ela é declarada porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus pais. E não só Peca matou grande parte do exército de Judá, mas o Senhor tirou também grande parte do apoio político militar da elite de Judá, de Acás. Versículo 7. E Zicre, um homem poderoso de Efraim, matou Maazéias, o filho do rei, e Azricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles. E trouxeram o despojo para Samaria. Israel, então, foi um instrumento de juízo contra Acás, o seu exército, contra toda Judá. Mas sem se lembrar que eram irmãos, o exército de Israel estava levando os despojos e os prisioneiros de Judá para serem seus escravos em Samaria. Versículo 9 em diante. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed. Ele repreendeu o povo de Israel. E ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria e disse-lhes: Eis que como o Senhor Deus dos vossos pais ficou irado com Judá, ele os entregou na vossa mão. E vós os tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. Não satisfeitos com isso,
Versículo 10: agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servas a vós. Por acaso não há convosco mesmo pecado contra o Senhor vosso Deus? Se Deus fez isso com Judá, com Jerusalém, por causa da multidão dos pecados de Acás e do povo, não faria ele o mesmo com Israel, já que vocês também têm tantos pecados quanto Judá? Então o profeta comunicou a ordem de Deus: soltem os prisioneiros. Versículo 11: agora ouvi-me, portanto, e entregai de volta os cativos, os quais trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joanã, Berequias, o filho de Mesilemote, Jeisquias, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Adlai, puseram-se de pé contra aqueles que vieram da guerra e disseram-lhes: vós não trareis os cativos para cá, porque mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas transgressões, porquanto a nossa transgressão é grande e há uma ardente ira contra Israel. Assim, os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome se levantaram, tomaram os cativos e com o despojo vestiram todos os que estavam nus entre eles, e os vestiram, os calçaram e os deram de comer e de beber e os ungiram. E levaram todos os fracos dentre eles sobre jumentos e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Por ordem de Deus, comunicado através de um profeta, Israel libertou os cativos de Judá e estes retornaram para as suas cidades. Mas Acás nem teve tempo de ficar ressentido pela humilhação, pela derrota militar, porque ele não se arrependeu. E por isso outras nações também atacaram o seu reino, mas ao invés de se voltar ao Senhor, reconhecendo seus gravíssimos pecados, Acás endureceu-se e acrescentou pecado sobre pecado. Porque a apostasia nunca se basta. Aquele que está longe do Senhor tende sempre a se afastar, cada vez mais aumentando o abismo entre si e Deus. E quanto maior o abismo, maior a injustiça, maior a profanação, maior a morte, porque o Senhor é a fonte da vida, da justiça e da santidade. Longe de Deus, o homem não tem outro caminho a não ser se tornar injusto, profano e rumar para a morte. Mas Acás, ele compreendia o jogo político de sua época. Ele sabia que se Síria e Israel eram poderosos e recentemente os reis dessas nações haviam humilhado ele sabia que havia um poder maior naquela região. Versículo 16: naquele tempo o rei Acás enviou aos reis da Síria para ajudá-lo. Ele decidiu pedir o auxílio do próprio demônio daquela região, que era o Império Assírio. Porque novamente, versículo 17, os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos. Ele não entendeu que essas nações estavam assediando o seu reino e ele estava sofrendo derrota após derrota, não porque essas nações eram mais fortes, mas porque ele estava pecando contra Deus. Ele e o povo de Judá haviam abandonado o Senhor. E ao invés de se voltar ao Rei dos Reis, o único que podia salvar as suas vidas,
Acaz pediu a ajuda da Assíria. Não aprendendo com esse episódio, versículo 18, os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá. Os filisteus conquistaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó com suas aldeias, Timna com suas aldeias, também Ginzo e as suas aldeias, e ali eles habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, o rei de Israel, pois ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente contra o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Acaz pediu ajuda a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, mas a Síria tinha os seus próprios interesses. A Assíria, como um império cobiçoso para dominar todas as nações, praticou um jogo duplo. Fingiu ajudar Acaz, mas seu verdadeiro objetivo era conquistar o reino de Acaz e todos os demais. Acaz, para pagar o tributo para Tiglat-Pileser em busca de ajuda, Acaz tomou uma porção da casa do Senhor, versículo 21, e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, mas ele não o ajudou. Acaz tomou todo o ouro do seu palácio. Acaz tomou o ouro da casa do Senhor para pagar tributo a Tiglat-Pileser. A Assíria tomou todas as riquezas e não cumpriu a sua parte no acordo. E o que Acaz poderia fazer? Absolutamente nada. Então, não somente Acaz empobreceu, tomou um golpe, não teria as forças assírias a seu favor, e ainda diversas nações atacavam suas fronteiras sem que ele pudesse contê-las. Nesses tempos tão difíceis, Acaz transgrediu ainda mais. Mesmo sendo ferido por aquele de quem ele buscava socorro, o rei da Assíria, Acaz loucamente decidiu adorar os mesmos deuses assírios. Na verdade, ele olhou para as nações do mundo, para a Síria. Ele copiou o altar que havia na capital síria, Damasco. Ele olhou para Israel, os Baalins de Israel, e copiou todos eles. Afinal, se essas nações nos vencem na guerra, só pode ser porque os deuses deles são mais poderosos. Acaz estava completamente cego. Ele não entendeu que era o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus dos seus pais, o Deus de Davi, que havia entregado ele e seu povo para esses exércitos. Ele achou o contrário. Ele achou que os deuses dessas nações é que eram mais poderosos. Versículo 22. E no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Este é aquele rei Acaz, porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais o feriram, e disse: porque os deuses dos reis da Síria os ajudaram, por isso sacrificarei a eles, para que possam me ajudar. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Ele olhou para a Síria, para Damasco, ele viu que a situação nesse país, por enquanto, era diferente. Os deuses sírios estavam ajudando seus povos, enquanto o Deus de Judá não. Então, Acaz decidiu sacrificar os deuses sírios. E o pior veio a seguir, versículo 24 e 25. Acaz reuniu os vasos da casa de Deus, cortou em pedaços os vasos da casa de Deus. Ele ficou em ira, frustrado, porque Deus, em tempo de
tão profunda angústia não o havia socorrido. Frustrado, irado, por não poder manipular Deus, ele entrou na casa de Deus, tomou os vasos e os quebrou. E fechou as portas da casa do Senhor, e ele lhe fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. E em cada uma dessas cidades, em cada uma dessas várias cidades de Judá, ele fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e provocou a ira o Senhor Deus dos seus pais. Acás fechou as portas da casa do Senhor e construiu um altar em cada esquina. Essa, repito, foi a ruína de Acás. Não foi o ateísmo, não foi porque ele vivia em tempos sombrios, de um contexto que o circundava, que não cria em Deus nenhum. Não foi porque ele viveu em tempos de um tirano que proibia a adoração a Deus. O desafio de Acás não foi enfrentar uma nação sem religiosidade, sem espiritualidade. Pelo contrário, havia um altar em cada esquina. Em cada uma das várias cidades de Judá havia lugares de culto para queimar incenso para todos os deuses, de acordo com a sua vontade e necessidade. Só que isso, ao contrário de agradar a Deus, está escrito, provocou o oposto, a ira de Deus. E não é essa exatamente a situação que vivemos hoje? Há uma igreja em cada esquina, às vezes até duas. O problema não é um mundo ateu, mas a multiplicação de altares, a multiplicação de templos, de igrejas, uma em cada esquina, enquanto o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo, permanece fechado, impedindo o povo de encontrar a salvação, impedindo o povo de conhecer o verdadeiro templo, o verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Nós temos uma igreja em cada esquina que se adequa a todas as necessidades das pessoas, a todos os desejos pessoais, porque o homem está frustrado com Jesus Cristo. Assim como Acás, frustrado porque Deus não o acudiu em tempo de angústia, ele quebrou os vasos do templo, fechou a casa do Senhor e abriu um altar em cada esquina. Assim tem sido nos nossos dias. As pessoas não querem mais Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. As pessoas querem mensagens de vitória, de glória, de riqueza. As pessoas querem um Deus domesticado que atenda aos seus desejos toda vez que estiverem em angústia. Frustrados com um Deus que ama, e ama dando a vida do seu próprio filho para morrer na cruz, para salvar o seu povo justamente do inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, desejosos dos bens deste mundo. Quantos e quantos não têm abandonado o Evangelho de Jesus Cristo e se entregado a qualquer templo, a qualquer altar, a qualquer igreja, que existe uma em cada esquina. Só que assim como a proliferação de falsos altares foi a ruína de Acás e de todo o povo da sua geração, também será a ruína dessa geração que há muito vem recusando o verdadeiro templo, Jesus Cristo, e abarrotando as falsas igrejas que não pregam Jesus Cristo em cada esquina, em cada rua. Não! Acautelai-vos desse perigo mortal. Não há outro altar a não ser a cruz.
por mais numerosos que possam ser outros altares, por mais que estejam perto da sua casa e seja confortável você dar 10 passos para lá, não há outro altar a não ser a cruz. Se a cruz não for pregada nesta igreja, se a cruz não for pregada todo domingo na sua igreja, você está num desses altares que existem em todas as esquinas, que estão longes do templo verdadeiro que é Jesus Cristo. Não há outro nome que foi dado debaixo desse céu pelo qual há a salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. A razão de ser de toda a igreja é proclamar justamente Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, o único e suficiente Senhor e Salvador. Sem essa proclamação, a igreja não é legítima, porque Jesus é o templo de Deus, o único mediador entre Deus e homens, e não há outro em quem encontrar o perdão dos pecados, receber a justificação e a vida, porque somente Jesus é o Cristo, o Salvador prometido. Vivemos tempos tão difíceis quanto Acás. Sim, a mensagem do Evangelho tem desaparecido dos cultos, mas igrejas nós temos aos montes, uma praticamente em cada esquina. Mas eu temo dizer que isso não é sinal de florescimento de fé, mas agravamento da apostasia, enganando aqueles que amam este mundo a se achegarem a Baal, a sacrificarem seus filhos em prol do sucesso financeiro. Não necessariamente as pessoas precisam queimar os seus filhos vivos. Basta ignorá-los, deixá-los em casa, mofando, entregues ao YouTube, enquanto corremos atrás do vento. Não, esse é o caminho de ruína. Mas existe outro caminho, o caminho de vida, que resplandece diante dos seus olhos. Se acheguem a Jesus, e Jesus crucificado, o templo de Deus, o único sacrifício eficaz contra o pecado, e sejam salvos, redimidos da ira vindoura, da condenação ao inferno, àquilo que o vale de Inom se tornou símbolo, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Acás era da linhagem de Davi, linhagem que portava a promessa pactual de Deus, de um rei glorioso, absolutamente santo. Mas Acás foi tragicamente, vergonhosamente igual a todos nós. Um pecador miserável. Mas, e a ênfase está nesse mas, o Senhor não abandonou o seu povo na ruína. O Senhor não abandonou a casa de Davi, a linhagem de Davi à ruína. Ele suscitou, cumprindo a sua promessa, a semente de Davi, Jesus Cristo, que se levantou como Rei dos Reis, viveu uma vida absolutamente perfeita diante de Deus. Uma vida que nem mesmo Davi foi capaz de viver, não pecou nem mesmo em ações, palavras, pensamentos e sentimentos. Morreu na cruz, mas por ter sido perfeito, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não. Escolham bem a igreja que vocês frequentam, porque esse mundo tem uma igreja em cada esquina, mas há apenas um único templo verdadeiro, capaz de salvá-los.
Este templo é Jesus Cristo e a mensagem pregada é Jesus Cristo crucificado. Se acheguem a Jesus, Jesus Cristo crucificado, o templo de Deus, o único sacrifício capaz de te dar a vida e te fazer herdeiro do reino de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso, nosso soberano Deus, graças nós te damos por toda a obra poderosa que o Senhor realizou para redimir a nossa alma da condenação justa no lago de fogo e enxofre. A nossa redenção foi realizada por Jesus Cristo na cruz, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, satisfez perfeitamente a tua justiça, nos fazendo herdeiros do teu reino. Graças nós te damos por isso. E até que o abençoado dia de herdarmos o teu reino chegue, que o Senhor seja conosco em providência, nos sustenta, porque não há nada que nós tenhamos que não venha da tua providência. Também nos proteja, Senhor, desses dias maus. Nos guarde, Senhor, da contaminação do mundo e da violência do ímpio, porque vivemos tempos difíceis, não somente por causa da violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem coberto a face deste mundo, porque de fato uma igreja em cada esquina tem sido aberta, igreja que não prega Cristo Jesus. Salva-nos da mentira e da violência desses homens, e que o Senhor possa nos trazer de volta a semana que vem, para cultuarmos mais uma vez o teu santíssimo nome, porque não há dom maior do que este que recebemos em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.